Deus querido, estamos aqui, meu Deus, muito gratos, felizes por mais essa oportunidade, por mais essa bênção que o Senhor nos favorece de estarmos aqui na sua casa, meu Deus, na sua presença, te buscando, sendo, meu Deus, gratos pela vida que o Senhor nos deu, pela saúde, pela oportunidade de estarmos aqui, meu Deus querido. E primeiramente, Senhor, nós pedimos perdão pelas nossas falhas, nossos erros, tudo aquilo que eventualmente falamos, meu Deus, que tenhamos entristecido o Teu Santo Espírito de nós, meu Deus, tenha afastado o Teu Espírito de nós. Nos perdoa, meu Deus querido, tenha misericórdia de nós, precisamos do Teu poder, precisamos da Tua graça. Nós não queremos voltar às velhas práticas, voltar, meu Deus, ao mundo, meu Deus, às velhas obras, aquilo, meu Deus, que durante uma vida toda nós constatamos que não é bom para nós, não nos deu nenhum resultado positivo, meu Deus, mas muitas vezes o mal está lá assediando para que nós venhamos a retroceder, meu Deus querido, mas nós não vamos fazer isso, nós não vamos perder a nossa vida, nós não vamos recomeçar, meu Pai, do zero. Nós estamos aqui porque queremos mais do Senhor, queremos a evolução, queremos crescimento, queremos progresso, meu Pai amado, e nós não vamos desistir, nós não vamos interromper a nossa caminhada, meu Deus, o nosso passo a passo, a nossa caminhada progressiva em direção ao Senhor. Então seja com cada um que aqui está, cada um, meu Deus, que saiu de onde estava, meu Pai, do seu trabalho, da sua casa, andou distâncias, e aqui está, meu Deus, te glorificando, honrando o teu santo nome, mantendo a sua integridade, mantendo o seu propósito, não apenas um propósito, meu Deus, em que nós estamos, mas o propósito de sua vida, que é, meu Deus, te agradar, que é te buscar, que é estar frequentemente te servindo, meu Deus, diariamente, o tempo todo, olhando, vigiando, orando, para que não se perca, para que se encha das coisas espirituais, se encha das coisas sábias, das coisas que edificam, meu Deus. Então abençoa o nosso povo, abençoa as famílias, abençoa os casais, abençoa a saúde, abençoa a vida profissional, financeira, a vida espiritual, meu Deus. Abençoa o nosso povo. Nós precisamos de mais do Senhor, nós precisamos de entendimento, nós não queremos retroceder em nada, meu Pai, que nós sempre estejamos em avanços, em evolução, e se eventualmente falhamos, meu Pai, que cada vez seja mais difícil cairmos no mesmo erro, que não venhamos a ter remorso, mas venhamos a estar arrependidos, venhamos a fazer do Senhor o nosso tudo, aquele a quem nós queremos agradar, aquele a quem nós não queremos cometer nada, meu Deus, que possa atrapalhar a nossa comunhão com o Senhor. Então seja conosco, abençoa o nosso dia, abençoa a nossa semana, o nosso ano, abençoa, meu Deus, tudo que nós fizermos, que onde nós formos, o Senhor esteja conosco, nos ajudando, nos capacitando, para que sejamos luz naquele lugar, meu Deus, para que com as nossas atitudes possamos ser um testemunho vivo de como o Senhor é poderoso, de como o Senhor pode mudar realidades, de como o Senhor pode tirar aquele que estava no lixo, meu Deus, estava no chão, destruído, e colocar num lugar de honra, num lugar elevado, num lugar de bênção, de glória, meu Deus, de respeito, de dignidade. Então abençoa, meu Deus, o nosso povo, que possamos ver muito mais aqui, meu Deus, muito mais pessoas comprometidas, muito mais pessoas dedicadas às coisas espirituais, porque nós sabemos que o mundo não tem vergonha da sua fé, não tem vergonha das suas escolhas, e nós não podemos ter também. Quanto mais nós, meu Deus, que temos o Senhor, temos a vida, nós não estamos como o mundo sobrevivendo, nós temos vida verdadeira, a paz que excede todo entendimento. Então seja com cada um de nós, para que não venhamos a nos distrair muitas vezes até com as bênçãos, meu Deus, que nós estejamos cada dia mais vigilantes, atentos, para que o Senhor possa confiar ainda mais coisas nas nossas mãos, para que possamos crescer dia após dia, para que as nossas palavras proféticas de que um ano é melhor do que o anterior, meu Deus, sempre se cumpram na nossa vida. Essa é a nossa fé, meu Deus, é isso que nós te pedimos, te agradecemos por mais essa oportunidade, peço um dia poderoso, um trabalho abençoado em nome do Senhor Jesus, que possamos sair daqui muito mais edificados, abençoados, revigorados, cheios do teu poder, para que venhamos sair, meu Deus, motivados e colocando em prática tudo aquilo que temos aprendido,
para que nós não venhamos perder a chance de fazer deste dia o melhor das nossas vidas até então, em nome de Jesus. Muito obrigado, meu Pai amado. Amém, amém. Estão ligados às suas vitórias? Você pega o Espírito? Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2020. Em Deus faremos proezas e Ele pisará os nossos inimigos. Você crê nisso? Graças a Deus. Dê uma boa tarde para quem está do seu lado. Amém. Vamos nos sentar então, por favor. Hoje está parecendo um encerramento de jejum que eu separei para nós hoje. Mas vamos lá. Aqui em Gênesis 46, 1 a 4, diz assim: Israel partiu com tudo que lhe pertencia. Ao chegarem em Berseba, ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. E Deus falou a Israel por meio de uma visão noturna. Jacó, Jacó, eis-me aqui, respondeu ele. Eu sou o Deus de seu pai, disse ele. Fala comigo. Não tenha medo de descer ao Egito. Ok? Porque lá farei de você uma grande nação. Eu mesmo descerei ao Egito com você, e certamente o trarei de volta. E a mão de José fechará os seus olhos. Aqui nós podemos lembrar que, você certamente lembra, né, que o Egito simboliza o mundo, certo? E nós lembramos que o Abraão foi para o Egito, e lá ele teve problemas. O Isaque, ele quis reproduzir a mesma situação, só que Deus não permitiu. No caso aqui de Jacó, ele falou, não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Então o que nós entendemos disso? Que Deus trabalha com cada pessoa de uma forma diferente. Se a gente pensar, bom, Abraão foi e teve problemas. O meu avô foi e teve problemas. Deus não deixou meu pai ir. Então também não vou. Ou será que eu vou? E se eu for, eu vou ter problemas. E agora? É aí que está a diferença daquele que ouve a Deus e daquele que está sendo conduzido pelos seus próprios desejos, pelas próprias vontades. Aqui nós vemos, não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. O que não aconteceu quando foi com Abraão e quando foi com o Isaque, ele nem permitiu que Isaque descesse. Então muitas vezes a gente está muito apegado a como vai acontecer as coisas. E Deus não tem uma cartilha. Deus tem maneiras exclusivas para trabalhar com cada um de nós. Então, pode não ter sido para essa pessoa dessa maneira. Não quer dizer que vai ser igual para você. Pode ser que seja igual, pode ser que não seja. O importante é nós não estarmos apegados em como Deus vai fazer. Porque se eu estiver conjecturando, racionalizando, como é que Deus vai fazer isso? Como é que isso vai sair do papel? Como é que essa situação vai ser transformada, revertida na minha vida, se eu não tenho essa condição? Se eu não tenho esse tipo de situação na minha vida favorável para que isso aconteça? Isso não importa. Isso não importa para Deus. Deus tem maneiras únicas de trabalhar. Ele vai trabalhar na sua vida de uma maneira. Vai trabalhar na vida do seu cônjuge de uma outra maneira. Vai trabalhar na vida dos seus filhos de uma outra maneira. E é aí que você tem que entender. Às vezes a gente não está vendo uma luz no fim do túnel, mas Deus está trabalhando. Seja por qual maneira for, seja pegando na área da saúde, seja pegando na área do financeiro, seja pegando na área emocional. Cada um tem uma coisa que Deus entende. Não, por aqui eu vou torcendo, por aqui a pessoa tem que ir chegando. E aqui no caso, não teve problema. Jacó foi para o Egito. Não tenha medo de descer para o Egito, porque lá farei de você
uma grande nação. E olha aqui que ele fala: eu mesmo descerei ao Egito com você e certamente o trarei de volta. Então já estava garantindo tudo, você vai e você vai voltar, porque ali não é a sua terra, ali não é o seu destino. O seu destino é aqui, na terra prometida. O Egito não é a sua terra prometida. Então muitas vezes você tem situações no mundo para enfrentar, mas ali não é o seu fim. Não é ali que você vai ficar. Ali é um processo. E a mão de José fechará os seus olhos. E aquilo que você tanto sonhou vai acontecer. Porque ele achou que ele nunca mais fosse ver o José. Eu disse, não, o José vai fechar os olhos, ele vai estar lá com você. Ele vai estar lá do seu lado, como você sempre quis. Aqui, ó, em Jeremias 15, 19 e 20. Assim respondeu o Senhor: se você se arrepender, eu o restaurarei para que possa me servir. Se você disser palavras de valor e não indignas ou inúteis, então, se eu disser palavras de valor, palavras que edificam, que acrescentam, que constroem, e não palavras inúteis, será o meu porta-voz. Olha que palavra profunda essa. Quantas vezes que você está sendo o porta-voz do diabo? Quantas vezes que você está sendo o porta-voz do mundo, não de Deus? Porque você, em certos momentos, se pega falando palavras inúteis, palavras sem valor, palavras indignas, palavras que não acrescentam. Ah, minha vida não vai dar certo, esse casamento não vai vingar, esse filho não muda, esse marido não muda, essa vida profissional não sai do lugar, essa empresa não dá para nada, esse dinheiro é meu dinheirinho, esse dinheiro é de salário de fome. Quantas vezes que você não está usando a sua boca para palavras inúteis, palavras indignas, e sendo o porta-voz do diabo, para que você mesmo se sabote e atraia maldições para a sua vida, atraia problemas para a sua vida que você não precisava pegar com a sua própria mão. E você pega. Você vai lá e fala mal das situações que você tanto busca, mas você sai e coloca a sua fé nos seus olhos. Eu tenho que declarar, eu tenho que falar o certo. Eu tomo posse dessas promessas. Mas aí eu vou lá e falo do meu casamento, vou lá e falo da minha saúde, falo do meu dinheiro, e eu quero uma vida grande. O que nós começamos aqui? Ó? Se você se arrepender, eu restaurarei para que possa me servir. E se você disser palavras de valor e não inúteis, indignas, será o meu porta-voz. Então nós temos que estar muito atentos a isso. A palavra reflete o que está dentro de você. A palavra reflete como está o seu espírito. Se você usa a sua palavra para coisas grandes, coisas abençoadas, você é o porta-voz do Senhor. Deixe este povo voltar-se para você, mas não se volte para eles. Em outra tradução diz no sentido assim: você precisa influenciar e não ser influenciado. Deixe este povo voltar-se para você, mas não se volte para eles. Não se deixe influenciar. Influencie. Se o outro não quer pegar o espírito que você tem, o Espírito de Deus, é claro, não pegue o dele. Não pegue o sentimento de comodismo, não pegue o sentimento de mágoa, não pegue o sentimento de blasfemar, de xingar, de desequilibrar. Não pegue, não se influencie. Eu farei de você uma muralha de bronze fortificada diante deste povo. Lutarão contra você, mas não vencerão, pois estou com você para resgatá-lo e salvá-lo, declara o Senhor. Então, pensa nisso. Será que nós temos sido os porta-vozes do Senhor? Será que você tem sido isso? Na sua casa você tem sido porta-voz de Deus? Ou você tem falado como todo mundo fala? Você tem agido como todo mundo age? Porque o seu espírito
está sendo refletido pela sua boca. Você tem declarado coisas ruins, você tem agido de forma negativa, você não tem vivido o que você tem aprendido. Então tudo isso é uma construção ou uma destruição para a nossa vida, para o nosso ano, para os nossos sonhos, os nossos projetos. Porque enquanto eu não entender isso, que as coisas não vêm do céu de graça, as coisas não caem do céu porque eu estou na igreja, eu não estou perdendo cultos, não. É uma construção. Eu me volto para Deus. Eu uso as minhas ferramentas para o crescimento, para o engrandecimento de Deus. Eu sou o porta-voz de Deus. Eu ajo conforme eu tenho aprendido na palavra. Aqui, em João 10, 24 a 28. Quando os líderes judeus o rodearam e perguntaram: quanto tempo vai nos deixar em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos claramente. Jesus respondeu: eu já lhes disse, e vocês não creram em mim. Diga comigo, a prova, fala mais forte, a prova são as obras que realizo em nome do meu Pai. Talvez você já se pegou nessa situação. Será que Deus existe? Cadê Deus na minha vida? Porque as coisas não acontecem. É que os religiosos estavam fazendo a mesma coisa. Até quando? Quanto tempo vai nos deixar em suspense? Se você é Cristo, diga-nos claramente. E ele disse, como você ouve todo dia, eu já lhes disse, e vocês não creram em mim. Todo dia você está ouvindo as palavras, você está ouvindo testemunhos, você tem exemplos. A prova são as obras que realizo em nome do meu Pai. Cadê? Cadê essas obras na sua vida? Porque os exemplos você tem, a palavra você tem, os testemunhos você tem, mas muitas vezes, na hora H, a gente se pega falando dessa maneira. Se você é Cristo, diga-nos claramente. E Ele está lá todo dia falando, o Espírito Santo todo dia falando. Eu já lhes disse, mas vocês não creem. Você tem a palavra, mas se você não crê, é como se ele não existisse na sua vida. Porque as provas são as obras que realizo em nome do meu Pai. Mas você não crê em mim porque não são minhas ovelhas. Isso é muito sério também. Por quê? Diga comigo, minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço. E elas, o quê? Me seguem. Elas me seguem. Quando você ouve a voz de Deus, você segue a Deus. Quando você busca intimidade com Deus, o seu maior desejo é estar na presença de Deus. Não necessariamente na igreja, mas estar na presença de Deus durante todo o tempo, com sua mente ligada no Senhor, com seu espírito ligado no Senhor. Do contrário, você não ouve a voz de Deus. Mas vocês não creem em mim porque não são minhas ovelhas. Às vezes você é uma ovelha desgarrada. Você não é uma ovelha do Senhor. Você está aqui no rebanho, mas você não ouve. Não são minhas ovelhas porque não reconhece a voz de Deus. Minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço. Quando você está na presença de Deus, quando você busca Deus, Deus te conhece e você ouve a voz dele. Você ouve Deus, você sente Deus, você é dirigido pelo Espírito de Deus. Mas se você não entende, você não ouve, você vai seguir o seu próprio espírito, a sua própria vontade, a sua própria carnalidade. Ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. O que nós falamos aqui? Deixe este povo voltar-se para você. Não se volte para eles. Então, quem você tem seguido? Quem que você tem seguido? Às vezes, você segue muita coisa. Segue o médico, segue as opiniões que todo mundo está falando, segue tudo.
segue as opiniões de mercado, de crise, mas não segue a Deus, não segue a voz de Deus. Eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-las da minha mão. O que nós entendemos? Ouve a minha voz. Quem ouve a voz do Senhor, ninguém pode arrancá-la da minha mão, de minha mão. Então, se você ouve a voz do Senhor, nada tira você do rumo. Nada te tira para outro rebanho, nada te leva para outra direção. Se você está ouvindo a voz do Senhor, ninguém pode arrancá-las da minha mão. Ninguém pode arrancar você dos caminhos do Senhor. Então, se você mesmo continua saindo, é porque você não tem dado ouvidos à voz de Deus. Você continua seguindo outros caminhos, outras vozes, como nós temos falado essa semana e a semana passada. As vozes. Ninguém pode arrancá-las da minha mão, porque pela voz eu obedeço. Pela palavra que vem do Senhor, eu estou atento, eu estou obediente, eu estou focado nas coisas certas. Então, ninguém pode arrancá-las da minha mão. Você está no rumo certo? Você se enxerga a sua vida, enxerga no seu íntimo? Você se enxerga no rumo certo? Você vê, não, eu tenho sido obediente, eu tenho feito a minha parte. Deus pode olhar realmente no meu coração que Ele vai ver que eu estou ouvindo a voz dEle. Não sou perfeito, mas eu quero acertar. Ou será que você continua tendo só aquela casca, aquela aparência de santidade, mas internamente você está ouvindo outras coisas, está ouvindo outras vozes, seguindo outros pastores e não o Senhor. Aqui em Hebreus 11, 1-3, diz assim: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pelo quê? Pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. No 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Isso a gente já ouviu várias vezes, mas muitas vezes está aqui, só no decorar. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra que ele receberia como herança. Ou seja, ele foi ser estrangeiro. Ele foi para um lugar difícil, diferente. Ele saiu da zona de conforto dele. Ele não ficou na zona fácil, com que ele conhecia, na terra que ele já dominava. O Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde iria. O que é a voz do pastor? É estar ouvindo a voz. A voz, as ovelhas escutam a voz do pastor. Ela não está olhando, mas esse caminho está estranho, não é por esse caminho, não. Ela confia no pastor dela. Ela confia na voz que ela tem ouvido. E mesmo quando chegou à terra que lhe havia sido prometida, viveu ali pela fé, porque ele continuava estrangeiro. Pois era como estrangeiro, morando em tendas. Assim também fizeram Isaque e Jacó, que herdaram a mesma promessa. Abraão esperava confiantemente pela cidade de alicerces eternos, planejada e construída por Deus. Pela fé, até mesmo Sara, embora estéril e idosa, pôde ter um filho. Ela creu que Deus era fiel para cumprir a sua promessa. E assim, uma nação inteira veio deste homem velho e sem vigor,
uma nação numerosa como as estrelas do céu, incontável como a areia da praia. Aqui está um grande exemplo que nós sempre ouvimos, mas que não é exclusividade de Abraão. Pode ser para qualquer um que acredita, que obedece, que ouve a voz do Senhor. Ele saiu. Ele saiu sem saber para onde iria, ele saiu com a promessa de que seria dono de tudo aquilo, sem ser dono de nada ainda, porque ele manteve a sua esperança na voz que ele tinha ouvido. Ele não estava lá simplesmente racionalizando, pensando, será que vai dar certo? Será que não vai? Será que Deus está comigo? Será que Deus não está? Ele obedeceu. Esperava confiantemente pela cidade de alicerces eternos planejada e construída por Deus. Aqui no 13. Todos eles morreram na fé, embora não tenham recebido todas as coisas que lhes foram prometidas, as avistaram de longe e de bom grado as aceitaram. Reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos neste mundo. O que nós entendemos aqui? Tudo é um processo. Em todos eles morreram na fé, embora não tenham recebido todas as coisas que lhe foram prometidas. Abraão, Isaque e Jacó foram pessoas abençoadas, sim ou não? Sim? Tiveram experiências com Deus, tiveram saúde, tiveram riquezas. Deus prometeu uma nação para Abraão. Só que ele morreu sem ter recebido todas as coisas. No tempo dele, aquilo não se tornou uma multidão. Ficou lá só com Isaque. Mas cada um, embora não tenham recebido todas as coisas que lhes foram prometidas, as avistaram de longe e de bom grado as aceitaram. Reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos neste mundo. Então eles nunca deixaram de permanecer no caminho. Então ele viu, Isaque já foi um pouco mais, Jacó foi bastante, José tudo foi caminhando. Porque eles acreditaram que não é porque eles não viram naquele momento que Deus tinha falhado com eles. Eles começaram a conquistar as terras, conquistaram mais um pouco, depois foram para o Egito com a promessa de que voltariam. Então, eles nunca desanimaram. Eles nunca perderam a esperança de que aquilo que Deus tinha falado iria se cumprir. Mais cedo ou mais tarde. E aqui, eles confiaram. Evidentemente, quem fala desse modo, espera ter sua própria pátria. Quando você fala com fé, ou fala com sabedoria, ouve a voz do Senhor, você está buscando por coisas maiores. Você está buscando ser abençoado aqui na terra e buscar a sua própria pátria. Ter a sua salvação, levar salvação para os seus filhos, levar salvação para aqueles que estão próximos a você. Porque você não está aqui preocupado com esse plano. Você está buscando ouvir a voz de Deus. E se você confia nesse pastor, nesse Senhor, nesse que te guia, você continua. Você permanece, você avança, você prospera, você cresce. E você tem a certeza de que aquilo que ainda não aconteceu, se não acontecer agora, vai acontecer depois. Não é porque acabou. Porque aqui, ele falou, assim, uma nação inteira veio deste homem velho e sem vigor, uma nação numerosa como as estrelas do céu, incontável como a areia da praia. Um homem velho e sem vigor. O que ele tinha? Ele só tinha fé. Em que ele podia acreditar? Na saúde dele? Na saúde da esposa dele? Não. Ele só tinha Deus para acreditar. Ele só tinha Deus para confiar, para ouvir aquela voz. E muitas vezes nós nos distraímos com tantas coisas, ouvindo tantas vozes, tantas opiniões, tantas alternativas. Se não der certo, eu separo. Se não der certo, eu faço esse jeitinho. Eu faço um empréstimo. Se não der certo, eu tomo aquele remédio. Vamos ver o que dá. Aqui não. Aqui ele não tinha outra saída.
E é isso que você tem que entender. Enquanto você colocar ainda que há possibilidades, há alternativas, você não vai ouvir a voz de Deus. Enquanto você não entender que a única voz que você tem que ouvir é a voz de Deus, você vai continuar patinando. A sua vida não vai sair do lugar, porque você está ouvindo ainda direções. Você ainda está se perdendo, indo para outros rebanhos, ouvindo outras vozes. Enquanto nós não entendermos isso, as coisas vão continuar paradas. Coisas vão deixar de acontecer, porque eu não estou atento à única voz que me importa, que é a voz do Senhor. Enquanto eu ainda achar que ainda há alternativas, a minha vida vai ficar parada. Se quisessem, poderiam ter voltado à terra de onde saíram. Se você quiser, você pode retornar de onde você saiu. As suas velhas práticas, as suas atitudes mundanas do velho homem, mas buscavam uma pátria superior, um lar celestial, buscavam por algo maior, maior do que eles mesmos. Por isso, olha que importante, por isso, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, pois lhes preparou uma cidade. Será que Deus se envergonha de ser chamado Deus? O Deus do fulano, do cicrano? Será que você envergonha o nome de Deus? Ou Deus não se envergonha de falar que é seu Deus? As pessoas te olham e realmente veem Deus em você? Ou você é daquele tipo que as pessoas falam, bicho, é crente, aquele crente lá é difícil. E diz que é crente, hein? Ó, não mente, não fala, não cumpre os compromissos. Será? Por isso Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles. Nós não podemos estar nessa condição de Deus ter vergonha de falar, nossa, é o Deus do Murilo. Dizem que o Murilo é crente lá, mas olha só, ele diz que serve a Deus, diz que vai lá na igreja, mas olha só a postura dele, olha o caráter dele. Nós temos que estar muito atentos a isso. Que vozes que eu tenho ouvido, como que eu tenho sido um representante de Deus, eu tenho sido realmente o porta-voz do Senhor? Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles. Não faça Deus se envergonhar de dizer que é o seu Deus. Aqui, ó, em Romanos 4:16, diz assim: é por isso que a mesma promessa vem pela fé, para a qual ela seja segundo a graça, e assim alcance toda a descendência de Abraão. Não somente os que vivem sob a lei, mas todos os que têm fé, como a que teve Abraão. Então, o que nós entendemos? Aqui, ó. Pois ele é o pai de todos que creem. É por isso que a promessa vem pela fé. Abraão teve uma promessa. Se nós cremos, nós somos herdeiros dessa promessa. A promessa vem pela fé, para que ela seja segundo a graça que Deus nos dá. E assim alcance toda a descendência de Abraão. Aqui no finalzinho, pois ele é o pai de todos que creem. Então, se eu creio, aquelas promessas de Abraão são para a minha vida também. Conforme aparece nas Escrituras, eu o fiz de pai de muitas nações. Isso aconteceu porque Abraão creu no Deus que traz os mortos de volta à vida e cria coisas novas do nada. No 18, fala comigo. Mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve. Ok. Mesmo quando não havia motivo para ter esperança. Muitas vezes você está passando por situações em que você não tem motivo para ter esperança. Esses dias eu ouvi uma moça falando que ela estava num processo judicial em relação à casa dela e que ela, na época, ela fez muitas coisas erradas, ela não pesquisou, ela não se informou e ela perdeu esse imóvel. Já tinha gastado bastante dinheiro com isso, no final perdeu, porque tinha começado errado. Então ela tinha consciência e ela estava chateada, mas não abalada. Porque aqui, ó, mesmo quando não havia motivo para ter esperança,
mas ela estava convicta, cheia de fé, cheia de esperança, que isso ia abrir outra porta, que ia abrir outras oportunidades, que ela usaria dessa situação para outro crescimento. Enquanto isso, o marido estava abalado, estava chateado, estava revoltado com Deus, mas é o que nós acabamos de ler. Se eu só tenho Deus e eu ainda não quero ouvir a Deus, que saída que eu espero então? Se eu ficar sentado, parado, choramingando, revoltado com a vida, para que resultado diferente que eu vou conquistar? O que eu vou conquistar fazendo o que todo mundo faz? Chorando, revoltando, desistindo da igreja, desistindo de Deus. Mas não havia esperança. Mas ela manteve a esperança, ela está com a esperança, porque ela acredita. Ela acredita na voz que ela tem ouvido, que se não fosse Deus, ela poderia estar morta já. Ela teria se matado. Então isso não é o fim do mundo. Ela vê com os olhos espirituais. Não havia esperança. Mas ela olha, não, mas eu tenho vida, eu tenho saúde, eu tenho oportunidade, eu posso crescer, eu posso adquirir de novo, eu posso conquistar algo muito melhor. Essa é a sua fé. Essa tem que ser a nossa fé. Mesmo que pareça que não tem motivo para ter esperança, que eu tenho uma dívida altíssima, que aquele familiar não sai do lugar, não muda aquela situação, mesmo sem motivo, nós vemos aqui, Ele é o Pai de todos que creem. E se Deus prometeu para Abraão, se eu creio, é para mim também, é para você também. Então nós não podemos olhar para situações simplesmente com os olhos naturais novamente. Se nós temos ouvido, e como é que nós ouvimos aqui no começo? Se você é o Cristo, diga-nos claramente. E ele falou, eu já lhes disse, vocês não creram. Mas vocês não creem em mim porque não são minhas ovelhas. Então, que condição que você está? Você tem ouvido realmente a voz de Deus? Você tem crido contra a esperança? Mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve, crendo que se tornaria o pai de muitas nações, pois Deus lhe tinha dito, esse é o número de descendentes que você terá. E sua fé não se enfraqueceu, embora, ou seja, ao racional, ele soubesse que aos 100 anos, seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinham vigor. Embora as coisas pareçam, em alguma área ou outra, ou em todas, que nada está mudando, os seus olhos naturais enxergam que aos 100 anos, seu corpo, bem como o ventre de Sara já não tinham vigor, assim como você vê que essa situação aparentemente está perdida, ele creu. Em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Na verdade, ela se fortaleceu. E com isso, ele deu glória a Deus. Abraão estava plenamente convicto de que ele é poderoso, de que Deus é poderoso para cumprir tudo o que promete. Então, nós temos que entender isso. Mesmo sem motivo, ele teve esperança. Mesmo com tudo adverso, ele manteve a sua integridade. Mesmo que tudo pareça sem sentido na sua vida, ou uma área da sua vida esteja abalada, prejudicada, seu casamento, seu relacionamento com os filhos, a sua vida financeira, eu me agarro ao que eu tenho. Enquanto eu tiver alternativas, possibilidades, jeitinhos, Deus não vai operar. Mas quando eu coloco, não, minha confiança é só no Senhor. Aqui o Abraão não tinha nada que favorecesse ele. Tinha 100 anos, a mulher era velha e ainda sempre foi estéril. O que eu vou confiar? Em que eu vou confiar? Eu só tenho uma coisa, a palavra de Deus. E se você está aqui frequentemente e não escuta a voz de Deus, você assiste um culto, mas você não ouve a voz de Deus, você não é ovelha. Mas vocês não creem em mim porque não são minhas ovelhas. Porque quem ouve a voz do Senhor, quem é ovelha do Senhor,
segue, não ruma para o outro lado, não se distancia do caminho que ele colocou. Então, olha para tudo isso que você tem, situações, e veja, que voz você tem ouvido? Qual pastor você tem ouvido? Você, mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve. Mesmo quando, se você não tem motivo para ter esperança nessa área, mantenha a esperança. Porque a esperança, como nós vemos aqui, Ele é o Pai de todos os que creem. Então, se nós temos as promessas de Abraão, nós temos que crer. Porque é para mim, é para você também. O Senhor veio para que nós tivéssemos uma vida abundante, uma vida plena, uma vida de vitórias. Então você tem que crer nisso e buscar por isso, perseverar por esse sonho. Do contrário, você só vai ficar aqui, olhando o natural. Aí eu sou velho, minha esposa é velha, eu estou numa terra estrangeira. Mas não, eles olhavam para frente, aceitaram, confiaram no Senhor e permaneceram convictos, olhando para o futuro, olhando para a promessa que Deus havia dado para eles. E aqui, para nós finalizarmos, em Marcos 11, 22, essa é a famosa, que vocês sabem, né? Então Jesus disse aos discípulos: tenham fé em Deus, eu lhes digo a verdade. Vocês poderão dizer a este monte, diga comigo, levante-se e atire-se no mar. E isso acontecerá. Ok? É preciso, no entanto, crer que acontecerá e não ter nenhuma dúvida em seu coração. Digo-lhes que, se crerem que já receberam, qualquer coisa que pedirem em oração, lhes será concedido. Então, nós ouvimos muitas vezes essa passagem. Fala com o problema. Fala com a situação. Seja uma pessoa de ousadia. Uma pessoa de foco, de determinação. Muita gente acaba olhando para esse versículo e no casamento ele fala realmente, eu falo com aquele monte, por que você não pula no mar? Mas não é isso. Nós temos que olhar com os olhos espirituais, falar assim, você não é o problema, é que você não quer mudar. Muitas vezes nós queremos mudar o outro, mas sem querer mudar a nós mesmos. Nós temos que analisar isso. Deus está falando individualmente. Nós ouvimos a voz do Senhor. Nós não temos que preocupar se o outro está ouvindo a voz do Senhor. Será que eu estou ouvindo? Porque é muito fácil eu chegar no outro e falar o que ele tem que mudar. O que aquela pessoa tem que mudar. O que aquele filho tem que mudar. É igual o técnico de futebol. Todo mundo tem uma opinião, mas você não está lá, vivendo aquela situação. Então cuida da sua parte. Cuida daquilo que compete a você fazer. Porque falando da área do casamento, do sentimental, não tem uma área que te puxa mais para a carne ou mais para o espírito do que a área sentimental. Por quê? Porque muitas vezes você está lá está vivendo uma situação, seja num namoro, de uma situação de início, a carne tende a te puxar mais forte ainda para a carne, para as coisas da carne, para os desejos, para matar as vontades, para satisfazer os desejos e esquecer das coisas espirituais. Quando você já está numa outra situação, aquilo te leva para sentimentos muito ruins, de ódio, de querer bater, de querer largar, de querer abandonar. Mas eu tenho ouvido a palavra. E eu tenho que escolher qual voz eu vou ouvir. Eu vou ouvir a voz da minha carne, a voz do mundo, a voz do diabo, que quer que eu desista, que quer que eu xingue, que quer que eu tome uma atitude. Ou eu vou me voltar ainda mais, com mais força, porque a bispa já falou sobre isso. Um relacionamento, um casamento, ela vem para moldar o nosso caráter. Ou nós entramos, ou nós saímos, espanamos mesmo.
ou a gente entra mais, mantém, fortalece ainda mais o seu equilíbrio, fortalece ainda mais a sua integridade, porque as tentações, as vontades, o nervoso vem, e aí a gente escolhe que voz que eu vou ouvir. Eu estou tendendo para que lado? Não, eu vou manter a minha integridade, eu vou manter a minha fidelidade a Deus. Eu vou fazer o que Deus tem me ensinado. Eu vou manter meu equilíbrio, vou ser temperante, eu vou continuar maduro, vou continuar fazendo bem, mesmo que eu esteja recebendo mal, porque eu quero agradar a Deus. Eu posso não estar vendo nada agora, eu não tenho motivo para ter esperança nisso. Mas eu vou crer, eu vou fazer a minha parte, eu vou permanecer no caminho que eu tenho que estar. E às vezes, muita gente pede coisas, pede um casamento, pede um marido, pede uma esposa, mas é como a bispa mesmo já falou, acho que no encerramento de um jejum, há um tempo atrás. Às vezes a pessoa está tão fechada, como nós falamos no começo, Deus trabalha com cada pessoa de uma forma diferente. Então às vezes você está tão focada naquela imagem, naquele estereótipo, naquele jeito, que se não vir daquele jeito não vai funcionar, que você se fecha para outras coisas. E, como ela mesma falou, tudo tem um processo. Às vezes tem aquele processo de crescimento juntos, crescimento financeiro, de ajuste até da beleza, de fazer crescer junto, evoluir. Porque às vezes você quer tanto uma coisa pronta que às vezes depois não tem controle. Fica uma coisa desequilibrada. Então a gente tem que entender. Às vezes fala assim, não tem homem na igreja. Mas aí o cara vai e tenta chegar perto, a mulher está tão fechada com uma imagem, com uma situação, que fica igual aquela onça, né? É igual tem uma passagem na palavra, né, que quando fala de Judá, que quem se atreve a perturbar uma leoa, né? Chega perto, ela já, que foi? Não, nada não, tá tudo bem. Aí depois fica lá, reclama, nossa, não aparece nada, mas meus olhos estão fechados. Eu não estou facilitando as coisas. Então, a gente tem que ter equilíbrio, tem que ter moderação nas coisas. Então, entenda, abra sua mente para que lado que você está pendendo. Você está ouvindo realmente a voz do Senhor? Você está realmente contribuindo para que tudo aquilo que você pediu se materialize na sua vida? Porque nós vemos aqui, mesmo sem motivo, o Abraão creu, porque ele não tinha outra alternativa. Enquanto você ainda ver alternativas, você não vai ver a bênção, não vai viver o milagre que Deus tem para você também. Então, não tem alternativas. Ouça somente uma voz, a voz do Senhor. Seja a ovelha, aquela ovelha que não se desgarra, mas que não sabe para onde está indo, mas confia que essa é a direção certa. Eu não estou entendendo por que eu estou indo por esse caminho, por que essas coisas estão acontecendo. Mas eu permaneço, porque eu confio na voz de Deus. Amém? Pega o seu propósito, vamos falar com Deus neste momento. Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração por um momento, vamos falar com Deus. Fale com Deus neste momento. Reflita sobre o pastor que você tem ouvido, a voz que você tem ouvido, o olhar que você tem tido para as coisas. Você busca tantas coisas, mas você está olhando com seus olhos naturais, você está preocupado em como aquilo vai acontecer. Abraão desceu para o Egito, teve problema. Isaac não pôde ir para o Egito, Deus não permitiu. Mas Jacó foi e foi abençoado. Então não se pegue no como Deus vai fazer. Se pegue na palavra. Enquanto você ouve a palavra de Deus, você não se preocupa da maneira que Deus vai trabalhar. Porque você naturalmente confia que o que Deus tem para você é o melhor, é o certo, é aquilo que edifica.
Então, fala com Deus nesse momento. Ouça a voz de Deus. Não ouça mais as vozes da sua carne, as vozes do mundo, as vozes do diabo. Não seja o porta-voz do diabo mais. Seja o porta-voz de Deus. Declare, passe nos testes. Declare sobre aquela pessoa. Declare sobre aquele relacionamento. Declare sobre essa situação. Não aceite mais ser reprovado em todos os testes. Quando você pode se aproximar mais de Deus, quando você pode dar um passo para Deus, um passo de construção, um passo de evolução, você prefere ceder à sua carne. Você prefere ceder às suas emoções, ceder aos seus impulsos. Fala com Deus neste momento. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ouça a voz do Senhor. Ouça somente a voz do Senhor. Siga Ele. Chega de se voltar para a direita, para a esquerda, buscando uma saída, um jeitinho. Ouça a voz do Senhor. Minhas ovelhas ouvem a minha voz. Que voz que você continua ouvindo? Que voz que você ainda resiste em ouvir? Continua ouvindo. Continua vendo que isso não está te levando para um outro caminho, para uma outra direção. Uma direção correta de vitória, mas você insiste no erro. Usa da sua inteligência. Aprenda com os seus erros. Não seja mais dominado por eles. Não seja mais dominado. Seja uma pessoa que usa das oportunidades para entender o propósito de Deus. Não se pegue no como isso vai acontecer, como que isso vai mudar. Não se preocupa com isso. Preocupe-se se você está na posição de obediente. Preocupe-se se você está na posição de servo. Se você tem sido uma pessoa educável, você tem aprendido, você tem evoluído, você tem amadurecido em Deus. Chega de imaturidade, chega das mesmas coisas, chega de falar que é assim mesmo, chega de falar que você não vai mudar, que é assim mesmo, que você nasceu assim. Isso é antigo, já deu. Isso não cabe mais para um homem, para uma mulher de Deus. Se você quer uma vida abençoada, se você quer ser realmente uma pessoa que vive a promessa e não de promessas, mas que você viva a promessa, mude isso imediatamente. Renove o seu espírito, renove a sua fé, renove a sua vida, renove a sua conduta, que você seja um porta-voz do Senhor, que Deus não se envergonhe de dizer que é o seu Deus, porque onde você está, você é a mesma pessoa. Onde você está, você representa bem a Deus. Você fala coisas que edificam, você age da forma correta. Não perca mais oportunidades na vida. Não se engane. Creia mesmo sem motivo. Tenha esperança mesmo não tendo esperança. Creia contra os seus olhos, contra as opiniões, contra as vozes. Creia contra isso. Em nome de Jesus. Meu Deus amado, nós estamos aqui, Senhor, e declaramos sobre essas situações. Declaramos, meu Deus, um povo grande,
um povo que amadurece, um povo equilibrado, um povo que não aceita as coisas como elas estão diante dos nossos olhos, porque nós temos, meu Deus, a promessa que o Senhor fez a Abraão, e o Senhor fez a Abraão, meu Deus, é para nós, porque nós cremos também, é para todos aqueles que creem, meu Pai. Então que cada um saia, meu Pai, decidido a não crer mais nas vozes do mundo, não crer mais nas vozes que Ele está, meu Deus, alimentando, mas que ela ouça a voz do Senhor, que ela não se desvie para lado algum, mas que ela esteja envolvida com as coisas espirituais, que ela não se desfoque, que ela não esmoreça a sua fé. Levante agora o seu propósito e fale com o problema, fale com a situação, e saia daqui determinada a dar condições para que Deus opere nessa situação. Como é que você quer uma vida transformada se você não se transforma? Como é que você quer um familiar mudado, um casamento transformado, se você não muda o que você faz? Mude, aprenda, cresça, amadureça. Declare, fale agora com força. Fale todas essas situações que você colocou aí. Olhe para elas. Fale com cada uma dessas situações. Não deixe o mal calar a sua boca. Fale com o Senhor neste momento. Declare cada área da maneira que você quer. Por mais que os seus olhos não vejam uma saída, não creia. Não creia na sua possibilidade, na sua facilidade. Não creia no seu jeito. Confia na palavra de Deus. Tira seus olhos do que é natural. Tira seus olhos daquilo que você pode fazer e coloque no Senhor. Deus te dá graça, Deus te capacita, Deus te dá meios para vencer cada uma dessas situações. Basta você permanecer no caminho, basta você continuar ouvindo as vozes certas, as vozes do Senhor. Declare sobre essa situação, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu declaro as bênçãos, a restauração, meu Deus, desse casamento, dessa vida sentimental. Declare a restauração, meu Pai, dessa vida financeira, dessa saúde, meu Deus, de todas as áreas que foram colocadas, que essa empresa frutifique, que esses filhos sejam abençoados, que tudo, meu Deus, que ela colocou, que o Senhor venha dar a bênção, dar o fim que ela espera, porque ela não está apegada em como o Senhor vai fazer, meu Deus, mas ela está ouvindo a sua voz, ela não está tentando achar uma saída sozinha, mas ela está ouvindo o Senhor. Continue nessa direção, continue nesse caminho, ouça a minha voz, permaneça no propósito, em nome do Senhor Jesus. Dê a mão para quem está do seu lado e concorde com a vitória dela, em nome de Jesus. Fale com ela agora, declare, profetize na vida dessa pessoa, que tudo que ela colocou, ela verá muitas vezes mais multiplicado na vida dela, em nome do Senhor Jesus. Nós concordamos, meu Deus, com cada oração, com cada pedido, com cada situação que foi apresentada ao Senhor, que cada um, meu Deus, saia daqui forte, determinado, focado, meu Deus, nas coisas certas, para que cresçam, avancem, se desenvolvam, amadureçam a cada dia mais, meu Deus, para que o Senhor possa operar na vida delas, meu Deus, para que o Senhor possa operar na nossa vida, na vida daquele que acredita, na vida daquele que não muda, meu Deus, de direção, na vida daquele que não ouve outro pastor, não ouve outra voz, mas nós estamos aqui ouvindo a única voz, meu Deus, que nós precisamos, que é o Senhor. Então seja com cada um daqui, meu Deus, que possamos sair vitoriosos, abençoados, olhando, meu Deus, à distância e vendo, enxergando tudo aquilo materializado, como os homens da fé fizeram, meu Deus. Eles podem não ter recebido tudo naquele momento, mas pela fé deles, eles já tinham estabelecido, já eram uma grande nação, já estavam na terra prometida, os seus sonhos estavam materializados pela fé deles, e essa é a nossa fé também, meu Deus. Hoje nós não estamos vendo, mas pelos olhos da fé, nós já apalpamos, nós já temos a certeza de cada situação materializada em nome de Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Amém, amém e amém.